Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, estamos aqui na Super Rádio Tupi e vou aproveitar meus colegas de Super Rádio do Brasil para a gente falar um pouquinho de Vasco, né? Porque, torcedor desde ontem está injuriado com o que viu do jogo amistoso com o Atlético. Algumas pessoas, mas perdeu para o time da 4ª divisão. Eu vejo o Atlético num patamar mais alto porque fez um belíssimo campeonato mineiro. Vamos falar também sobre Nenê, que tem sondagens de outras equipes da Série A. Vem mais jogo amistoso, tem mais jogo treino. Vamos falar sobre o Puma, o Capasso e o Juan. E mais o que está acontecendo com o Vasco na Justiça do Trabalho. Tem fatos novos aí envolvendo o chamado Regime Centralizado de Execução, o RCE. Então, tem novidade também em cima disso aí, tá bom? A partir de agora, eu vou botar essa fera aqui comigo, o nosso querido Bruno Gentili. Se eu estivesse lá em Torino, a sua família é italiana de que região da Itália? São uma parte da Calábria, outra da própria capital mesmo de Roma. Calábria, o que representa a Calábria? Quais as cidades famosas da Calábria? Aí você me pega, mas eu sei que fica na parte ali do norte da Itália, né? Mas na parte alta da bota. Isso, na parte alta da bota, ali mais em cima, perto dos outros países europeus, mas as cidades em si que compõem, eu não sei muito bem não da história. Maravilha, maravilha. Nós vamos pesquisar aqui para não deixar a pergunta sem resposta, porque a Itália é maravilhosa. Estive agora no final do ano passado com a seleção em Turino, né? Lá eles falam Turino, a gente chama de Turim. Que cidade maravilhosa, que delícia. Meus amigos, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Esse vermelhinho embaixo não paga rigorosamente nada e o joinha é importantíssimo, tá? Dá sempre o joinha para ajudar nesse nosso trabalho. Depois da vinheta a gente volta trazendo um monte de informações e comentando e pedindo a sua opinião também. Vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Eu quero te recomendar a doutora Camila Paz, para que o seu sorriso fique muito mais bonito. Ela é especializada em harmonia orofacial. É o seu sorriso maravilhoso. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais, estamos colocando aí para você. E o consultório é lá na cidade de Goiânia, bonita cidade de Goiânia, 6299552392. O telefone está aí na tela para você fazer contato e falar com a doutora Camila Paz e sua equipe. Então vamos lá, vamos falar desse Vasco da Gama, porque tem uma expressão em Minas Gerais, do interior, o Bruno Gentili. Sim. Lá em Formiga a gente usa muito. Quando você, sabe, não ficou uma coisa boa que você viu, então aí os mineiros usam a expressão, ficou com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. E acho que o torcedor do Vasco ontem, que acompanhou o jogo amistoso, 2-0 para a equipe do Atlético, que fez um belíssimo campeonato mineiro. Sim. Com 2 gols de Sassá, né? Ele mesmo ganhou do Vasco da Gama. E depois do jogo, a galera braba com a 777, dizendo que ela tem dinheiro para contratar, que o Abel disse que o torcedor do Vasco não ia sofrer mais, que o Paulo Brax disse que viria uma outra época para a torcida, né? E os dirigentes também. Só que a galera tá com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, Gentili. E tem que estar, né, Wellington? A gente sabe que a torcida do Vasco é sempre muito exigente, é uma torcida que alguns anos atrás sempre esteve muito acostumada a vencer, mas está passando por momentos difíceis. A gente sabe que é um ano que a SAF chegou no ano passado e é um ano que de volta à primeira divisão, então a reformulação do elenco ela vai acontecer, mas muito mais de forma gradual, não como a torcida quer. A gente também, como imprensa, a gente quer ver um Vasco bem. Sim. A gente quer ver um Vasco jogando bem, disputando títulos. Mas sempre que a gente fala de Vasco, inclusive até na programação aqui da Super Rádio Tupi, a gente comenta o exemplo do Botafogo no ano anterior, que foi um time que voltou da segunda divisão para a primeira divisão, também em formato de SAF, como o Vasco voltou agora, mas no início do ano, você vai lembrar, acho que os espectadores que acompanham a gente também,
O Botafogo não fez um campeonato carioca bom no ano passado, sofreu no primeiro semestre e a partir da janela do meio do ano é que começou a trazer reforços que aí sim foram titulares até o final da temporada. Tiquinho Soares, Lucas Fernandes, o próprio Júnior Santos. O Vasco, eu acredito que vai ser também nesse modelo. Ou seja, vai encorpar na segunda janela. É isso, vai encorpar na segunda janela. Já são 14 Concordo. com o Juan Cruz do Santos, né? E contando com o Andrei, né? Isso, contando com o Andrei, mais o Juan do Santos que está vindo, atacante, bom, jovem, pode ajudar o Vasco, deve começar no banco nesse primeiro momento, mas é um jogador importante de velocidade, que é o que o Vasco precisa no ataque. Tem poucas opções de velocidade. Tem o Orelhano, tem o Gabriel Peck, mas muito mais inconstantes. O Orelhano ainda não se firmou. Não. Então, é sempre importante você trazer gente de frente para tentar ajudar o Pedro Raul, que é verdade, não vive uma boa fase. Mas foi o que você falou e eu corroboro 100% com isso. Eu acho que o Vasco, ao longo do ano, vai melhorar o elenco, assim como o Botafogo conseguiu melhorar ano passado, e encorpar cada vez mais. Porque 14 reforços, aí você me pergunta, é bastante coisa? É, mas para um elenco que precisa ser reformulado completamente, não é muito. É um time inteiro, mais 3 jogadores no banco, 14. Então, ainda precisa de uns 5, 6 reforços mais pontuais. Não teve Capasso nem Puma Rodrigues nesse amistoso de ontem. Então, são 2 jogadores que, em tese, seriam titulares. O Puma vem jogando muito bem nesse início de temporada. O Capasso ainda está se adaptando, mas são jogadores importantes. Então, eu acho que o torcedor do Vasco tem motivos para ficar chateado, mas eu, no lugar deles, ficaria esperançoso de um ano bom. Principalmente a partir dessa janela de meio do ano, que é a janela que os clubes costumam mais se reforçar com jogadores lá de fora, tanto da Europa quanto dos mercados periféricos. É isso aí. Eu concordo plenamente com o Bruno. A opinião dele está muito intensa e importante, porque nem muito ao céu, nem muito ao inferno. O que ele está dizendo é perfeito. O Cruzeiro hoje tem dificuldades lá em Belo Horizonte, junto ao seu torcedor, depois de ter feito uma belíssima Série B, né? Ganhou com o pé nas costas. Até o treinador saiu também. Pediu demissão, né? Chegou o Pepa agora lá, o português. Você vê o Bahia, que virou SAF também, né? Tá com dificuldades, e o próprio Botafogo, torcedor vira e mexe, estende faixa, querendo a cabeça de alguém, até do dono. Luiz Castro, John Textor, é isso. Até o cara que botou o dinheiro, os caras não querem mais. Né? É isso. Então, nesse exato momento, o torcedor do Botafogo e o do Vasco estão vivendo a mesma coisa. O que tem de gente contestando a SAF, muita gente também se iludiu. Alguém vendeu uma ideia errada. Alguém vendeu que os caras iam contratar a seleção húngara, como diziam os antigos. É isso. Esse processo de SAF, ele é muito mais gradual, muito mais lento do que a gente pensa, né? Quando a gente vê um clube deixando de ser do regime que para se tornar uma sociedade anônima, que acaba virando uma empresa. Então, o lucro ele é muito visado. Então, e o gasto também. O gasto também. Então, tudo é muito mais controlado do que se fosse uma gestão normal, presidencial e tudo mais. A gente vê o John Textor, já que você citou ele, sendo criticado no Botafogo, e a gente vai ver, aliás, já está vendo nas redes sociais um termômetro da torcida do Vasco criticando também a 777 por conta dessa demora. Sim. Mas se vocês pararem para pensar, não está demorando tanto. 14 jogadores já foram contratados, é mais de um time. É o suficiente? Como eu falei, não é. O ideal é que ainda venham mais 5, 6 reforços, não talvez para o time titular, mas pelo menos para compor esse elenco. O que eu posso falar aqui pode até soar como uma opinião impopular, não sei se você concorda, não sei se quem está nos assistindo também, mas o campeonato do Vasco para essa temporada tem que ser um campeonato sem riscos. Sim. Sem muitos objetivos. Primeiro não correr risco. Se ele ficar na primeira página da classificação, se ele ficar 7º, 8º, 9º, 10º, para mim, pelo dia a dia que a gente tem do Vasco, e em cima do que você está falando, tá ótimo. Tá ótimo. A gente traz de novo o exemplo do Botafogo. Veio, terminou em 10º, quase beliscou uma vaga para a Libertadores esse ano, acabou não conseguindo. Na última rodada acabou perdendo para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, em Curitiba, ficou pelo caminho, não conseguiu a vaga na Libertadores, mas está na Copa Sul-Americana. Já é uma forma de evolução de uma temporada para outra. Recursos que entram, é mais visibilidade. Dinheiro, visibilidade. A Copa Sul-Americana, apesar de não ser uma Libertadores, é uma competição internacional e a Conmebol ela atrai visibilidade, atrai patrocínio. E quem ganhar a Copa Sul-Americana estará na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos. É isso, exatamente. Então, acredito que o Vasco tem que fazer isso, tem que se assemelhar muito no processo de como se decorreu com o Botafogo. Primeiro,
tentar não correr riscos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que com o elenco que tem e com os reforços que ainda podem vir, é bem provável que o Vasco não corra esse risco. O Vasco vai se ajeitar. O Barbieri ficou muito tempo no Bragantino e mostrou que é um bom técnico. Eu também gosto do trabalho. Exato. Tem gente contestando o trabalho do Barbieri, mas, pelo amor de Deus, o cara está começando. Não tem 3 meses que o cara está trabalhando. Eu só faço uma crítica, se você me permite, Lógico, só faço uma crítica ao trabalho do Barbieri. Eu acho que ele poderia variar um pouco o estilo de jogo em jogos em que o Vasco, por exemplo, vai deter um pouco mais o fato de propor mais a partida, ter um estilo mais ofensivo. O que aconteceu contra o ABC. Exatamente. Ontem mesmo, contra o Atlético, você citou o exemplo do ABC, eu cito o amistoso de ontem. Não teria muita necessidade de entrar com 3 volantes como ele entrou. Rodrigo, Andrei e o Jair. Tudo bem, aí você vem me contra-argumentando, mas o Andrei não é bem um volante, ele sai bem para jogar. É verdade, mas ele não tem a característica de criação, que o Alex Teixeira hoje é o único que faz essa função. Tem o Nenê no banco, mas ele já está com mais idade. Aliás, o Nenê nem foi relacionado. A gente vai falar do Nenê já. Então, assim, eu acho que o Barbieri podia variar um pouco mais esse esquema dependendo do adversário. Os técnicos europeus que vieram recentemente aqui para o Brasil, para o Campeonato Brasileiro, eles, acho que se tem uma coisa que eles deixaram de lição é isso. O esquema pode se variar bastante em função do adversário que você vai enfrentar. No caso do ABC, como você citou, no caso do Atlético ontem, um time de menor expressão, que foi muito bem no Campeonato Mineiro, semifinalista, quase eliminou o Galo na semifinal, vale lembrar. Então, acho que ele podia variar um pouco e deixar um time um pouco mais ofensivo. Mas isso é com o tempo, foi o que você falou. Não tem nem 3 meses de trabalho, tem que ter paciência. É isso aí. Eu sei que o torcedor do Vasco está muito preocupado. Ele tem... Com esse time nós vamos cair, com esse time nós não vamos ficar na Série A. Eu vejo esse time com muita qualidade. Faltam algumas peças, em cima do que já falou aqui o meu amigo Bruno Gentili. Mas vai encorpar, gente. Vai encorpar. O Orediano, por exemplo, ele tem que estrear. Ele ainda está num processo de adaptação, né? Você tem um Figueiredo que ainda não está na sua plenitude física e técnica. Próprio Pedro Raul. O próprio Pedro Raul, que ainda não engatou, mas é muito bom, a gente sabe. É o jogador que mais jogou até agora desse grupo novo do Vasco da Gama, né? O Nenê não foi relacionado para o jogo de ontem. Ele tem sondagens de outros clubes da Série A. Tem uma proposta do Vasco para ficar como dirigente, mas ele pode jogar em outras equipes. Se ficar no Vasco, ele vai fazer então a despedida dele. Na segunda-feira tem um jogo-treino com o Tupi de Juiz de Fora no CT Moacir Barbosa. Mais jogos amistosos vão acontecer. O Puma Rodrigues e o Capasso, né, vão jogar na semana que vem, com certeza. Eu estou aguardando também a estreia do Juan Cruz, que é o atacante que veio do Santos, né? Acredito que mais reforços virão com a janela indo até dia 20 para jogadores que atuam no Brasil e segunda-feira fechando para jogadores que atuam no exterior. Eu acredito que não chegue mais do exterior, mas talvez alguém aqui do Brasil. E agora tem uma outra questão. O Vasco tem que apresentar na Justiça os contratos de patrocínios, contrato da Vasco SAF e a venda de jogadores para continuar no regime centralizado de execução. A decisão é do desembargador César Marques Carvalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, atendendo um pedido dos credores do Vasco da Gama. Eles querem que apareça mais dinheiro e a fila, né, possa andar mais rápido. O Vasco acredita que este ano já vai colocar, quando eu falo Vasco, a Vasco sabe colocar mais dinheiro para pagar as dívidas, viu, Bruno? É isso, essa parte esportiva que a gente tanto cita, que o torcedor tanto quer ouvir, as notícias, as informações, as novidades, ela é importante, mas também o Vasco, como eu disse, né? Como SAF, a preocupação, além do ponto de vista do aspecto dentro de campo das 4 linhas, é muito mais aquele de sanar dívidas. O próprio Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro chegou lá no Cruzeiro, na época que a SAF foi instituída por lá, dizendo isso. Mas você lembra que eu brinquei com ele lá no encontro da CBF, na festa dos 20 anos, né, do pentacampeonato, a imprensa francesa, espanhola, dizendo que o Neymar podia sair do Paris Saint-Germain. Eu até brinquei com ele. Você pode trazer o Neymar para o Cruzeiro? Eu falei assim, lógico, para quem deve 1 bilhão, trazer o Neymar é bobagem. Exatamente. E o torcedor, ele não está nem aí com o negócio de dívida. Exatamente, mas é justamente essa preocupação que um John Textor da vida no Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, a 777 representada lá
pelo Josh, né? E por todos os demais componentes da empresa, é justamente isso que eles têm que se preocupar. É não deixar a paixão do torcedor interferir no trabalho que eles têm que fazer relacionado a essa parte burocrática, de sanar as dívidas, porque isso é importante. Quanto mais você sanar as dívidas, mais você vai poder manter a sua receita, você não vai ter tantos gastos, e aí sim você vai poder ir ao mercado, mapear, investir não só na infraestrutura do clube, no caso São Januário, as sedes que o Vasco tem, mas também em reforço dentro de campo, que é o principal objetivo do Vasco como clube, como time, se reforçar cada vez mais. É isso aí. O que você acha? Opine aí, quero a sua opinião. A gente está fechando esse canal. Bacana, né? Eu gostei muito. Esse garoto é fantástico, nosso Bruno Gentili, da Super Rádio Tupi, da nossa equipe de esportes. Uma opinião muito bacana e você pode acompanhá-lo diariamente aqui no nosso trabalho da Super Rádio Tupi. Se inscreva se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, tá passando aí embaixo, dê o like, porque esse like ajuda demais para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é interessante e habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Vai aparecer a palavra toda, você clica ali, o sininho vai ficar habilitado e toda vez que a gente subir um vídeo, você recebe uma comunicação do YouTube que tem vídeo novo e para você participar também. Deixa eu agradecer a doutora Camila Paz, trabalho de harmonização orofacial, A doutora Camila Paz, sem dúvida, cuida do seu sorriso. 62 999552392. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e Wellington Campos.